Olá, pessoal. De novo, meu celular deu problema e eu tava vendo que ele tava com acontecendo alguma coisa, mas eu não tinha ideia do que. Eu acredito que eu estava falando sobre uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento por conta das dificuldades financeiras que o casal apresentava, né? Como ele ganhava muito pouco, aí ela tinha que trabalhar bastante e mesmo assim o dinheiro devia ser muito pouco, porque para ela chegar a ficar anêmica, né? Mas que ela se ligava à prece e, estando em prece, ela teria ajuda, né? E aí, a par de consolações espontâneas, né, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Em seguida, né, eles observaram, quer dizer, o Anacleto pediu para que o André observasse as manchas escuras que cercava a organização fetal. Uh, Efetivamente aderindo a um saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras, dando ao André, né, a perceber seu fundo conhecimento da situação. E Anacleto disse: se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda a zona do epiblastro. E o fim da luta será o aborto inevitável. Mas a fé que ela tem aqui é fundamental. Apesar de não conseguir se furtar à tristeza angustiosa, né, em certas circunstâncias, existe a fé. Há 6 dias, ela permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando ainda mais recursos, né? Vai ajudar, mas precisa de mais recursos. E a pobre senhora, né, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, ela é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais e por isso vemos-la congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde dela, mas também o desenvolvimento do feto. Assim, estupefato, né, diante desses novos ensinamentos, o André reparou que Anacleto chamou um dos auxiliares recomendando alguma coisa. Logo após, Anacleto, muito cuidadosamente, atuou por imposição de mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar a mente dela. Em seguida, ele aplicou passes rotatórios na região uterina. Aí ele viu que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando um pequeno corpo escuro. Sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior da bexiga urinária. E um outro companheiro, dando os passes por terminados, esclareceu ao André
ele diz assim: não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Oi? Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no excretor de urina, será alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Ou seja, aquela energia, aquela matéria tóxica, seria expelida com a matéria orgânica. Entendemos então que o nosso organismo não lida apenas com matéria orgânica, mas também com a matéria fluídica. Olha que interessante. Foi então que se aproximou Anacleto, o servidor a quem o André se referiu, né? Trazendo uma pequena ânfora que pareceu conter essências preciosas. O orientador do serviço tomou-a zeloso e falou: agora é preciso socorrer a organização fetal. A alimentação da genitora, por força de circunstâncias que independem da vontade dela, tem sido insuficiente. Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue da mãe, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Expressando minha profunda admiração, diz o André Luiz, né, pelo concurso eficiente de que fora testemunha, ele disse: não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, principalmente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no poder divino, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome do nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria de que possui os germes no coração. Olha que interessante, né? A gente acha que a gente é só matéria, né? Em seguida, Anacleto passou a atender um cavalheiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, tal a densidade de matéria mental fulminante que o cercava. Aplicou-lhe passes longitudinais com muito carinho, e fim da operação, ele disse: um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso: estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, André acompanhou Anacleto, que se dirigiu
para um dos recantos da sala. À frente deles, né, estava um cavalheiro idoso que o orientador examinou com atenção. Aí o André observou o fígado e o baço dele, né, que acusavam assim um enorme desequilíbrio. E disse: lastimável, exclamou o Heracleto, né? Depois de longa perquisição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E aí ele se dirigiu ao auxiliar, né? E disse: poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Olha que importante isso. Percebendo o espanto do André, né? O Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nessa casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benevolência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. E aí, depois de uma ligeira pausa e sentindo que o André não se atrevia a interromper os ensinamentos, né? O Anacleto prosseguiu: esse homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se por isso mesmo o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras, ou seja, um sujeito insuportável, certo? Então, uma pessoa assim, né, tão insuportável, atrai energias negativas das pessoas que ele machuca. E como não tem condições morais de neutralizar essas energias, acaba adoecendo. Aí ele foi ao grupo, né, em busca de melhoras, e desde há muitas semanas o grupo busca orientá-lo no serviço do amor cristão.
chamando-lhe à consciência a prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, né? Mas não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, temos de interromper o serviço de libertação, pelo menos por um tempo. A sós, com a sua própria experiência, ele vai aprender lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Então, vamos terminar o capítulo cientes de que o esforço deles é educativo. O efeito obedece à causa. Depois de partir os laços carnais, compreender com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. O serviço de assistência magnética refere-se a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Desculpa novamente esse tudo picado. Eu gostaria que a essa hora vocês já tivessem recebido os 3 vídeos, mas tá difícil. Tá difícil, o celular breca, o computador breca, eu não estou conseguindo assistir lives que eu estou precisando, não estou conseguindo passar coisas para vocês. Eu espero que isso melhore para que eu consiga ir passando para vocês os vídeos, né? Pelo menos as aulas, para que a gente não fique sem informações, né? Eu acho importante, eu espero que vocês estejam entendendo e eu acredito que ou vocês não estão acompanhando ou eu estou sendo clara, porque não tenho tido, assim, retornos em termos de pergunta, de alguma coisa assim, né? Então, beijo no coração de vocês e volto a dizer, qualquer coisa, estou à disposição. A gente sempre aprende, né? Como diz, quem fala é o primeiro que ouve, e quando a gente não sabe tem que pesquisar, portanto a gente aprende, tá certo? E o capítulo quase todo fala isso, né? Que a gente tem que aprender para se modificar. Se eu quero ajuda, eu tenho que me ajudar. Eu tenho que ter a fé. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Isso é o nosso trabalho. Ok? Beijos, boa semana. Amo vocês.